Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers que esclarece as principais dúvidas do direito no âmbito da medicina. E no episódio de hoje nós vamos dar continuidade a um tema que gerou muitas dúvidas, perguntas nas nossas redes sociais. Nós vamos continuar falando sobre publicidade médica. E quem está aqui conosco novamente para falar sobre esse tema é a advogada aqui do sindicato, doutora Paula Kuhn. Seja bem-vinda novamente. Olá, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente para tratar da publicidade médica, um assunto tão interessante, né, e tão amplo. E um assunto muito amplo, né? Vamos começar, doutora, com um manual e uma resolução, né, que rege essa questão da publicidade médica, que é o manual da CODAME e a resolução do Conselho Federal de Medicina. Primeiramente, qual a diferença entre elas, né? Esses guias aí para os médicos. Certo. Então, o Conselho Federal, ele tem essa resolução que ela vai tratar sobre as regras, né? O que pode, o que não pode, quais são as características, né? Quando pode, quais são os limites. Isso vai ser tratado pelo Conselho através dessa resolução. As normativas estão ali, né? Vai regulamentar essa área da medicina. Já o manual vai ser uma forma de explicar mais facilmente para os médicos. Então, nesse manual, por exemplo, vai ter o artigo, né, da resolução e vai ter uma explicação do que esse artigo quer dizer, como que ele é na prática, quais são os limites, né? Muitas vezes o manual vai ter imagens mostrando o que é permitido, o que não é permitido. Então, ele se torna mais fácil, uma leitura mais fácil para os médicos. Então, esse seria o primeiro passo, a leitura desses dois documentos seria o primeiro passo antes de se aventurar nas redes sociais, no ambiente digital, é isso? Com certeza, com certeza. E esses dois materiais, eles estão disponíveis aonde para o médico? O médico pode encontrar através tanto do site do Conselho Federal, né, como através do site do CREMERS. E, se for necessário, se o médico quiser entrar em contato com o jurídico, nós podemos fornecer também o material, não tem problema nenhum. Doutora, para começar, então, depois da gente falar do manual, né, e da resolução, como é que deve ser essa identificação desse médico no ambiente digital? Né? Aí a gente fala do ambiente digital no Google, no Instagram, no Facebook, no X, enfim. Como é que deve ser essa identificação dele? Certo. O médico, então, que tiver um perfil, né, no Instagram, no Facebook, LinkedIn, que ele vai utilizar com fins profissionais, ele precisa seguir a resolução que vai determinar que ele precisa colocar o nome dele, né? E logo abaixo, médico, né, em caixa alta, e após ele vai colocar, então, o CRM dele, né, o número de registro dele, e se o médico for especialista, ele vai poder colocar o RQE. Né? O médico especialista com RQE, ele vai poder divulgar também pós-graduações, né? Ainda que não necessariamente ligadas ao RQE, mas essas pós-graduações, elas precisam estar registradas no Conselho. Isso tudo tem que estar ali na bio, que a gente chama no Instagram ali ou no Facebook. Exatamente. Que é na descrição da atividade. Isso, como se o médico estivesse se apresentando para a população, né? Então, aquela pessoa ali, a Cláudia, ela é médica, o CRM dela é tal, se ela tem especialização ou não, aí vai constar o RQE, para ficar mais fácil também para a população, enfim, para o paciente até que está buscando um atendimento, conseguir verificar isso. Doutora, hoje se mistura muito, né? Antigamente até se falava nessa diferença entre o perfil profissional e o perfil pessoal. Mesmo que esse médico tenha esse perfil pessoal, né? Digamos, a Cláudia Fleury é uma médica e ela tem somente um Instagram, ou somente um Facebook, ou um LinkedIn. Como faz, assim? Coloca, porque muitas vezes tem postagens que são postagens pessoais e postagens de trabalho. Como administrar quando se misturam os perfis? Assim, o médico, ele pode ter um perfil pessoal em que ele não vai tratar de medicina, né? E, nesse caso, ele não vai precisar se identificar como médico. Agora, se o perfil dele tiver compartilhamento de postagens da área médica, ele vai precisar se identificar, né? Então,
mesmo que tenha pouco, eu tenho pouco conteúdo médico, eu preciso igual, precisa. Né? Então, é interessante. Se vai usar com essa intenção, tem que colocar. Tem que colocar. E as postagens, né? É muito importante a gente bater nesse assunto. Que as postagens dos médicos, elas têm que ter cunho educativo, informativo, né? Elas têm que levar informação para a população. Elas não podem ter o cunho de sensacionalismo, autopromoção. Não, isso é vedado pelo Conselho. Continua sendo vedado. E o Conselho está de olho, inclusive. Com certeza. E em cada postagem, aí a gente está falando ali no feed, tanto no feed quanto no Stories, ela precisa ter o CRM do médico? Não, como já vai ter no perfil do médico essa identificação, não é necessário. Né? Mas vamos supor que o médico vai compartilhar pelo WhatsApp, vai compartilhar no Telegram, ou alguém vai compartilhar essa publicação. Aí é necessário identificar. O Conselho exige, então, que nesse caso seja incluído nome, CRM e RQS, se for o caso. Isso porque alguém pode compartilhar a postagem dele. Então, Exatamente. Por isso que é importante que se tenha. Exato. E como é que fica a questão para hospitais, clínicas, quando esse conteúdo ele é bem empresarial mesmo, né? Assim, é um pouco parecido do perfil pessoal do médico. O perfil pessoal vai conter, então, as informações daquele médico, mas o das clínicas e hospitais deve conter a informação do diretor técnico, tá? Que vai ser o responsável, então, pelo serviço. E aí vai constar o nome do diretor técnico, o CRM e o RQS, se ele for de alguma especialidade. Sim. E esse médico, ele pode... A gente falou em repostagens aqui, né? Ele pode, porque muitas pessoas compartilham o conteúdo do médico, mas esse médico, digamos que ele é elogiado numa rede social. Eu gosto muito do atendimento, eu posso repostar, se eu sou uma médica, esse conteúdo desse paciente. Tem limite para esses elogios? Como é que funciona isso? Sim, Cláudia. O médico vai poder repostar. O conselho é bem claro que tem um limite. Esse limite são de 2 compartilhamentos por semestre. Então, assim, é um número pequeno, né? Essas postagens, de novo, elas não podem ter cunho sensacionalista. Então, não pode ser o melhor médico da cidade. Vamos dar um exemplo, então. O melhor médico da cidade, que você encontra o melhor... O procedimento único, 100% de segurança. Não pode. Não pode, né? O paciente, o público que está olhando aquele Instagram, aquela postagem, aquele Facebook, enfim, ele não pode ter um entendimento de que há um resultado naquilo. Né? Então, isso não. Mas, então, são essas 2 por semestre, né? O médico vai poder compartilhar. E existe também a questão das postagens pelos pacientes que o médico não compartilha. Né? Se forem reiteradas, a Codami também investiga. Então, assim, a Cláudia postou semanalmente. A Cláudia posta semanalmente ali uma informação do médico. Melhor médico, fulano de tal. O médico não compartilha. Mas essa publicação da Cláudia, ela é reiterada. Então, a Codami vai avaliar essa tua postagem, vai verificar por que tu tá fazendo tanta postagem assim, né? E vai investigar. Além desse cunho sensacionalista que a gente falou aqui, né? Melhor médico, né? Resultado 100%. Que mais que não é permitido nas redes sociais? De jeito nenhum, que o médico não pode fazer. Autopromoção, sensacionalismo, concorrência desleal, né? Indicar resultados, prometer resultados, prometer técnicas que não são reconhecidas pelo conselho. O que seria concorrência desleal, assim, por exemplo? Em exemplo, assim. A concorrência desleal e o sensacionalismo, eles se misturam um pouco, né? Tem características, assim, muito similares. Então, o médico vai dizer, eu sou o melhor médico do estado, consulte comigo que você terá o melhor resultado. Né? Esse sentido, assim, não é permitido. Doutora, quais são os limites éticos para mostrar consultório, equipamento? O meu equipamento é de última geração, eu opero com esse equipamento, enfim, que é o único que tem. Certo. Quais são os limites? O médico ele vai poder mostrar o consultório dele, né? O portfólio de procedimentos que ele realiza, os planos seguros que ele atende, como que o paciente vai fazer para marcar uma consulta, isso é permitido. Ele pode divulgar que usa X aparelho, né? Desde que esse aparelho seja aprovado pela Anvisa.
que a técnica que ele usa seja também aprovada pelo conselho, né? Isso ele vai poder utilizar. Ele não pode divulgar nenhuma prática que não seja reconhecida, nenhum aparelho que também não seja aprovado e nem dizendo que é o melhor aparelho, que só essa clínica, só esse consultório vai ter o aparelho. Então tem que cuidar com tudo isso. Tem que cuidar. Divulgação de preço. Preço de consulta. Tanto pelo WhatsApp, tanto pelas redes, porque o WhatsApp também é uma forma de comunicação, né? Tanto pela Instagram, LinkedIn. Certo. É possível, tá? Existe a possibilidade de compartilhar valores de consultas, né? Desde que não se confunda com pacotes, né? E nem com venda casada. Então, por exemplo, Outubro Rosa, né? Uma clínica de médicos querem fazer uma promoção para consultas para mulheres no Outubro Rosa, fazendo uma promoção Devido ao mês. devido ao mês, é possível, né? Então, mês de outubro, consultas no valor de X reais. Isso é possível, né? O que não pode? Consulta mais procedimento, tanto, né? Não, procedimento não pode ser divulgado o valor. O valor da consulta pode, né? Mas o valor do procedimento não. O procedimento ele deve ser acordado com o paciente durante Nem a pelo consulta. WhatsApp. Não, porque o médico vai ter que analisar, né, então, as questões clínicas do paciente e verificar quais procedimentos serão necessários. Ele não vai poder previamente já informar isso, né? Então, ele vai atender o paciente, vai verificar as necessidades e aí ele vai, então, apresentar ali a proposta dos honorários. Mas nada divulgando, Não, então. nem divulgando em postagens, né? Ai, procedimento tal. Ou faça uma consulta e ganhe um procedimento. Também não. Não pega bem, né? Não. Doutora, para finalizar aqui o nosso bate-papo, é muito bom, mas é rápido, né? Participação desse médico em propagandas de clínicas, propagandas de plano de saúde. Como que o jurídico vê essa questão dessa participação? Essa participação também ela pode ser feita, né? Acho que é um grande avanço também do conselho. Ela pode ser feita desde que, claro, o médico que vai fazer uma propaganda de um hospital, ele deve fazer parte do corpo clínico, né? E deve ser, então, identificado também. É o médico tal, CRM tal, RQS, se ele tiver alguma especialidade, né? Por exemplo, é um hospital de cardiologia, então o médico vai ser especialista, né? Se ele tiver essa especialidade, vai ser mencionada ali. E se surgirem mais dúvidas do médico que está nos assistindo, então, procurar aqui a assessoria jurídica do Simers, que inclusive atende todos os dias da semana, 24 horas, né? Um atendimento exclusivo para os médicos e todo o suporte, isso, né? Exatamente. Cláudia, nós temos, então, atendimento presencial de segunda a sexta, né? Das 8 às 19 horas. E nos horários que não estamos presencial, tem o plantão jurídico, então, para atender os médicos e tirar todas as dúvidas. Bacana. Doutora, obrigada pela participação. Eu agradeço. E para ti que está nos assistindo, então, compartilhe esse vídeo, curte e até o próximo episódio. Até mais!